Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, sua dose semanal de notícias, trazendo toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar toda sexta nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio. Siga a gente lá, deixe seu joinha e também no site seculodiario.com.br. Além disso, estamos no Instagram, no @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira. O assunto da semana é novamente a disputa pela Prefeitura de Vitória, que teve duas baixas aí essa semana, duas desistências de pré-candidaturas em pouquíssimos dias. Vamos ter ainda o nosso tradicional giro de notícias e o bloco de rolê com as dicas de cultura no Espírito Santo. Bem, tivemos duas matérias aí, né, nesses dias, falando um pouco da questão. Gandini desiste, Luiz Paulo confirma pré-candidatura no grupo de centro. O anúncio foi feito na noite de terça-feira, depois de reunião fechada com representantes de 6 partidos. E a outra notícia, Majéski alega dificuldades no PDT e desiste de pré-candidatura a prefeito de Vitória. Ex-deputado diz que não pode dar continuidade a um projeto sério e sólido apenas por sua conta e risco. O que isso quer dizer, né? Recentemente tivemos também a existência da pré-candidatura do Thiago Hoffmann, né? Candidato do PSB, Partido do Governador, e agora nessa semana mais 2 candidaturas. O Gandini, que é deputado estadual do PSD, foi terceiro colocado nas eleições de 2020, e o Sérgio Majéski, ex-deputado estadual, atualmente sem mandato, fez críticas aí ao seu partido e teve resposta. Vamos falar disso daqui a pouco também. Bom, primeiramente, como tínhamos falado, né, nas 2 semanas atrás, o Luiz Paulo do PSDB era o favorito para ser realmente o candidato desse grupo de 6 partidos que tem dialogado para construir uma candidatura unificada de centro em Vitória. Então, com a retirada do Thiago Hoffmann, que estava longe de ser favorito, na verdade, era o maior azarão, né? A escolha tinha ficado entre ele e o Gandini, mas o grupo passa a definir um nome e a começar de fato a pré-campanha. Parece que tinham pressa para isso, porque nenhum dos 2 candidatos estava bem pontuado nas primeiras pesquisas, que apontam aí uma polarização entre o atual prefeito Lourenço Pasolini do Republicanos, o ex-prefeito João Coser do PT, que também foi o derrotado nas últimas eleições, ficou em segundo lugar, e ainda tem a candidatura de extrema-direita do Capitão Assunção, do PL, e uma candidatura de esquerda radical com a Camila Valadão, do PSOL. Ambos, né, tanto a Camila quanto o Assunção, estão na frente dessas candidaturas de centro, de todas elas que estavam colocadas, né? Então, esse lugar do centro é, no máximo, um 5º lugar. Então, uma situação delicada. O Majéski não estava compondo esse grupo dos 6 partidos, mas era visto como um possível diálogo, né? O ex-deputado tentou uma vaga na Câmara Federal sem sucesso, acabou ficando sem cargo eletivo e hoje ocupa um cargo comissionado na Assembleia Legislativa. Ele migrou para o PDT, esse ano, que tinha garantido espaço para ele construir sua candidatura à Prefeitura de Vitória. Mas, no momento da desistência, o Majéski apontou para o partido, né, alegando barreiras internas e afirmando que encontrou dificuldade de dialogar sobre a sua própria candidatura dentro do partido que ele recém havia ingressado. Vou trazer uma declaração dele, né, abrindo aspas aí: não é possível sustentar uma pré-candidatura de uma cidade como Vitória sem uma garantia de estrutura básica a ser disponibilizada na pré-campanha e na campanha propriamente dita. Isso foi a afirmação do Majéski, que disse que declina da pré-candidatura, pois não pode dar continuidade a um projeto sério e sólido apenas por sua conta e risco. Aí, em função do exposto até aqui, mais uma vez a fala do Majéski, quando ingressei no PDT, depois de várias conversas, não foi para uma aventura amadora e tampouco para me colocar no jogo, entre aspas aí, aspas das aspas, né, que é um jargão comum no meio político. Então, Majéski disse: acredito na política, no diálogo e num projeto administrativo para a nossa querida capital, norteada pelos anseios de seus cidadãos. A direção do PDT não gostou nada das afirmações, né? Rebateu o ex-pré-candidato, agora ex-pré-candidato, né? E aí abriu as aspas para a nota do PDT, assinada pelo Júnior Fialho, presidente do partido em Vitória. Quando acolhemos a pré-candidatura do ex-deputado estadual Sérgio Majéski, nos propusemos a fazer parte de um projeto único, que é um sonho do PDT Vitória há 30 anos. Sempre ficou claro, inclusive publicamente no ato de filiação de Majéski, que a única pessoa que podia retirar a candidatura de Majéski era ele mesmo, e assim ele o fez. Isso fala o PDT, né, que continua respeitando sua decisão, mas não podemos
faltar com a verdade em respeito a todos que acreditam no PDT. Cumprimos com nossos compromissos firmados e, lamentavelmente, ele declinou de sua candidatura. Enfim, polêmicas à parte, né? A candidatura do Majéski parece que já nasceu fadada a um certo isolamento, né? Ele mesmo é um político independente, tem pouca articulação, né, nos meios partidários, tanto que em 2020 ele perdeu internamente a possibilidade de ser candidato a prefeito de Vitória para um candidato com menos expressão eleitoral que ele, que é o Sérgio Sá, né? Teve uma votação bastante pequena, inclusive. Na atual conjuntura, né, já tendo toda a articulação do Pasolini com a sua base de partidos na própria Câmara, tendo essa composição de 6 partidos ao centro e outras articulações à esquerda e à direita, como a gente já disse, sobra pouquíssimo espaço para ele viabilizar alguma estrutura maior de campanha que pudesse fazer uma campanha realmente competitiva. O PDT cedeu espaço para Majéski, né, tentar se viabilizar, parece que nem prometeu realmente muito empenho e nem tem condições de oferecer uma estrutura grande por ser um partido de médio para pequeno. O Majéski realmente ficou muito desagradado, né, mas ainda figuram, né, o óbvio interesse de forças muito maiores do que a do Majéski para não sair, que a candidatura dele não saísse, né? Porque ele poderia atrapalhar ali, tirar voto de outros candidatos que precisam muito de uma eleição como essa. No caso, estamos falando aí do próprio João Coser, interessado na eleição de Vitória, né? Do prefeito Sérgio Vidigal, que é aí o manda-chuva do PDT no estado e está muito mais interessado nas eleições da Serra. Essa é a prioridade do PDT, né? O partido dele. E o governador Renato Casagrande também está muito interessado em ambas as eleições. E embora o Majéski esteja aí também, né, um pouco próximo do governador, claramente a preferência dele é outra. Então o PDT meio que falou, legal, vai lá, faz e tal, constrói, vê o que dá, mas claro que tinha pouquíssimas chances de dar certo, e se saísse a candidatura viria com uma estrutura muito pequena. O Majéski não quis bancar isso, né, apostar nisso, no desgaste que pode ser uma candidatura sem estrutura, mas bem, né, retirar a candidatura de Majéski, ele claramente tem mais afinidade com esse grupo de centro, que agora finalmente tem um representante oficial, que é o Luiz Paulo, mas nos bastidores a especulação é que o caminho do PDT pode ser um apoio ao João Coser, tanto pela proximidade política a nível nacional dos dois partidos, como pela geopolítica estadual. Isso por quê? Porque com apoio ao Coser, o PDT poderia tentar um acordo para que o PT apoie a sua candidatura na Serra, que até o momento tem o Everson Meirelles, né, que é o candidato do atual prefeito Sérgio Vidigal, ainda pouco conhecido do eleitor, e com adversários aí peso pesado, como o ex-prefeito Aldifix Barcelos, do PP, e o deputado estadual Pablo Muribeca, do Patriotas. Enquanto isso, o PT apresenta uma pré-candidatura, que é a do ex-deputado estadual, professor Roberto Carlos, que poderia aí ser sacrificada nesse processo, né, e retirar a candidatura do Roberto Carlos na intenção de que esses votos, né, ainda que poucos, né, tem poucos pontos, o Roberto Carlos nas pesquisas, mas poderia ser um público que migraria, né, e toda a militância petista migrar para a candidatura do PDT. Seria uma jogada que, no entanto, a Jaque Rocha, presidente estadual do partido, negou que isso estivesse em jogo, mas temos que continuar aí acompanhando o cenário, se vai haver mesmo essa movimentação. Em Vitória, além das candidaturas que mencionamos, ainda está colocada a pré-candidatura da vice-prefeita Capitã Stefano pelo Podemos, na mesma situação do Majéski, né? Pouca estrutura, pouca viabilidade, então acredito que pode ser a próxima a ter uma retirada, num possível recuo dela para uma candidatura à Câmara Municipal de Vitória. As outras candidaturas parecem sacramentadas, embora ainda tenha um questionamento, né? Uma dúvida sobre a pré-candidatura da Camila Valadão, que poderia ser derrubada justamente por uma articulação do PT, né, que tem a candidatura do Coser como a única realmente competitiva no Sudeste, que tem grandes chances de ir para o segundo turno, enquanto o PSOL tem apoio do PT na candidatura do Guilherme Boulos na maior cidade do Brasil, que é São Paulo. E a Camila, aliás, né, lança nessa sexta-feira uma plataforma para receber sugestões para a construção do seu plano de governo, marcando aí um certo pontapé inicial da mobilização de sua pré-campanha, que ainda está fria, né, embora ela se coloque como pré-candidata. Essa campanha vai aí começar a tentar esquentar agora, né, e mobilizar a sua base de apoio. O quadro, então, vai se fechando na capital e também em outros municípios, que é o que nós vamos acompanhar no nosso Giro de Notícias.
Olha aí, o Freitas pode ser candidato em São Mateus com o apoio de Casagrande. Isso aí é uma surpresa dos últimos dias, né? O diretor-presidente, atual diretor-presidente do DR, ex-deputado estadual, o Freitas só aguarda uma conversa para anunciar o palanque. O até então candidato do grupo do governador era o ex-prefeito Amadeu Boruto, que, entretanto, está inelegível na justiça. Então, tem sido essa solução, o Freitas como uma alternativa. Outra notícia é a Lorena Vasquez se lança como a única mulher pré-candidata em Cachoeiro, com apoio de Casagrande e do atual prefeito Vitor Coelho. A ex-secretária, que está no PSB, será a representante da situação no município de Cachoeiro de Itapemirim, maior município aí do sul do estado. Outra candidatura, né? Neto Barros sai do governo para disputar a prefeitura de Baixo Guandu. O ex-prefeito foi para o PP, né? Ele que era do PCdoB, fez um giro aí partidário à direita, foi para o PP, vai concorrer contra o Lastênio Cardoso, que faz uma gestão marcada por atos polêmicos. Pré-candidato do PT em Vila Velha diz não esperar apoio de Casagrande. O lançamento do palanque a prefeito do ex-vereador Babá é organizado para o próximo dia 15. Outra notícia que temos aí é que a audiência vai discutir a devolução dos 14% descontados dos aposentados em Vitória. A notícia diz que o vereador André Moreira também quer debater o fim do desconto para quem ganha acima de 5 salários mínimos. Falando aí de outras notícias que nós trazemos, promotor fala para a mulher aquietar o facho e voltar para marido agressor. Essa fala causou muita polêmica e está repercutindo nacionalmente, né? Ocorreu numa audiência na vara da família de Vitória. O promotor foi denunciado a conselhos nacionais. Outra notícia: servidoras querem denúncia de assédio acolhidas na Secretaria de Mulheres. As pautas foram discutidas em reunião com a secretária estadual Jaqueline Moraes. Artistas denunciam atraso no pagamento da Lei Paulo Gustavo em Vitória. Estou falando de recursos federais que estão sendo destinados à arte e cultura, e os artistas assinaram um contrato em abril, numa reunião com o prefeito Lourenço Pasolini, que disse que o pagamento seria feito em 10 dias. Já se passaram meses e ainda nada. A reportagem está lá no Século Diário. Outra notícia: a assistência estudantil será a principal demanda debatida no Congresso dos estudantes da UFES. Transporte, moradia e alimentação estão entre as políticas levantadas por estudantes no CONEUFES, um movimento, o grande encontro aí de base da universidade, dos estudantes universitários, que vai acontecer agora nesse fim de semana. Mais uma notícia: assassino do professor de capoeira condenado em júri popular lá em Conceição da Barra. Familiares da vítima acompanharam o julgamento, que terminou quase meia-noite. O Thiago Aranha, que é o criminoso, vai poder acompanhar em liberdade. Esse crime ocorreu em Itaúnas e chocou todo mundo por lá e por outros lugares, claro, do Espírito Santo. Aí, na nossa TV Século, nosso canal do YouTube, reforma urbana é antídoto para cidades com menos desigualdades. Entrevista com o diretor do Instituto Jones, Pablo Lira, que coordena um livro que aborda o direito à cidade aqui na Grande Vitória, uma temática importante para você acompanhar. Também temos uma entrevista com o historiador Marcos Vinícius Santana, que fala sobre lugares e personagens negros em Vitória e outros municípios, falando que a história do povo negro é pouco conhecida pelos próprios capixabas. Também o Política S, traz uma entrevista com o pré-candidato a vereador Rafael Primo, do PT, em Vila Velha. Ele fala da conjuntura do município. Ele foi candidato a prefeito nas eleições, agora está pleiteando a Câmara Municipal, e fala um pouco da conjuntura e dos desafios da esquerda para esse município. Lembramos que todo esse conteúdo que nós trouxemos, também as reportagens que aparecem aqui embaixo, no letreiro, estão disponíveis no seculodiario.com.br, gratuitamente para você assistir, e os vídeos estão também aí nos nossos canais, esses e muitos outros, para você poder, depois de assistir aqui também, se aprofundar um pouco em temas importantes sobre o Espírito Santo. Acesse lá. Bom, chegamos aqui no nosso bloco de rolê de atrações culturais. Temos aqui uma das obras que compõem uma das nossas dicas culturais, que é a exposição do Natan Dias, que está agora na Galeria Homero Macena, estreou
recentemente no centro de Vitória, e é a primeira mostra individual desse artista em sua terra natal, né? É curioso, uma exposição intitulada Reencaixe, que nos convida a uma jornada para olhar junto ao ferro e tendo como suporte a geometria e da imaterialidade para a materialidade. O Natan é um artista multimídia que nasceu em Vitória, né? Tem participado de várias exposições pelo Brasil, sendo inclusive um dos artistas indicados para o Prêmio Pipa 2024, que é um dos prêmios mais importantes, né, das artes visuais no Brasil, especialmente com jovens, né, talentos aí que estão despontando no cenário. A exposição fica aberta para visitações de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas, e no sábado e feriados de 10 às 16, sendo que especialmente nesse sábado, dia 8, às 10 horas, vai ter uma visita guiada com o artista, uma oportunidade única aí para quem quiser conhecer mais de perto o trabalho do Natan, apresentado por ele mesmo, né? Então a Galeria Homero Macena fica na rua Pedro Palácios, número 99, na Cidade Alta, né? Centro de Vitória. Outra atração aí, gratuita dessa semana, no Sesc Glória, a trupe de Truões traz o espetáculo Zapato Busca Sapato. Nessa sexta-feira e sábado, dia 8 e 9 de junho, às 16 horas, entrada gratuita que precisa ser retirado, né, na bilheteria do local. Você vai lá, pega seu ingresso de graça e acompanha esse espetáculo. E hoje, sexta-feira, tem o projeto Som de Sexta, com Gabriel Guerra e Tainá Lourenção, que se apresentam gratuitamente na sede do Instituto Marlin Azul, em Vitória, no projeto que é a iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFES. Começa às 18 horas e o endereço é Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, lá em Jardim da Penha, Vitória. Temos também uma dica aí no sábado, né, em Itaipava, litoral do município de Itapemirim, litoral sul do estado, tem a performance Não Há Palco que Dure, baseada na obra poética de Ivone Matos, com encenação de Marcelo Ferreira. A entrada é franca e a classificação é 14 anos. O local da apresentação é a Escola Leopoldino Rocha, lá em Itapemirim. E você pode retirar também os ingressos lá. Nos dias 14 e 15 também esse espetáculo vai estar em apresentação na Casa da Música Sona Cabral, em Vitória. Então fica mais uma dica cultural. É isso aí, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveira, hoje com apoio técnico aqui do Estel Miranda, no estúdio 42B, e trouxemos também reportagens de Manaíra Medeiros, Fernanda Cozemenco, Roberto Junquilho, Elaine Dalgobo e Lucas Chuina. É isso aí, galera. Voltamos na próxima sexta-feira, cedinho sempre, com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade que só o Século Diário traz para você aqui no Espírito Santo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.